Bem, a graça e a paz do Senhor Jesus, da parte daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu quero neste momento registrar uma palavra e declarar que Evangelho funciona. O que é Evangelho? Primeiramente tenho que explicar isso, pois o povo perece pela falta de conhecimento, como diz toda a Escritura, e tão em especial Oséias 4:6. O povo ainda não sabe o que é Evangelho. Aonde achar o Evangelho? O Evangelho compreende os 4 primeiros livros daqueles compilados de 27, que nós temos a mania de chamar de Novo Testamento. Contudo, Novo Testamento e Evangelho compreende Mateus, Marcos, Lucas e João, as narrativas que estes 4 homens fazem a respeito da vida ministerial de Jesus Cristo, isto é, Evangelho. Quando Jesus diz, no final destas narrativas, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ele não estava falando das cartas ou epístolas de Paulo, de Pedro, Tiago, João, não estava falando de nada disso. Ele está dizendo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? Aquilo que ele houvera terminado de ensinar, de revelar aos seus discípulos. Dezenas de anos depois, esses apóstolos foram escrever cartas, escrever livros, mas o Evangelho não era aquilo que eles estavam agora então escrevendo. Evangelho era aquilo que Cristo já os havia ensinado. Então, eu alerto a você, a sua vida tem que ser fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas se utilizando de regras erradas, inclusive, que os apóstolos, como homens comuns, deixaram, e as pessoas não estão fundamentando a sua vida no Evangelho, mas numa opinião, num conselho, numa muitas vezes má, errônea interpretação que os apóstolos fizeram a despeito de alguma citação deixada por Cristo. Afinal, isto é perfeitamente perdoável, visto não terem eles o recurso abundante que hoje nós temos para examinar a Escritura. Eles não tinham todos esses 66 livros gloriosos organizadinhos, tal qual nós temos. Então, é mais tolerável que eles errassem do que nós. Nossa fonte de estudos, chave bíblica, enciclopédia, Bíblia online, dicionário bíblico, nossa fonte de estudo é muito grande. Então, nosso erro hoje, ele é bem pior do que os nossos irmãos do passado. Contudo, o que é Evangelho? Evangelho está descrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. A vida de Cristo é o Evangelho. Afinal, ele disse, este é o Novo Testamento no meu sangue. E eu quero dizer para você que Evangelho é algo que funciona. Funciona. Jesus deixou uma regra para chegarmos ao céu. Que regra é essa? O Evangelho. Quem é o Evangelho? O Evangelho é o próprio Cristo, porque ele disse, se alguém não crer em mim, eu não o julgo. As minhas palavras o julgarão no dia do juízo. E ele aparece em Apocalipse, tendo a espada que simboliza a palavra, a espada de 2 gumes que sai da sua boca, e diz a Escritura, com a qual julgará o mundo. Cristo é a própria palavra. Evangelho de João, capítulo 1, a narrativa diz que o Verbo, que é uma palavra em ação, fez-se carne e habitou entre nós. Em Apocalipse 19 é dito, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Citação a respeito de Cristo, que em Apocalipse 19 sai para julgar o mundo no cavalo branco. Evangelho funciona, é regra. Jesus Cristo disse em João 14:6, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e
a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É regra, ele se estabeleceu como caminho, e uma vez neste caminho não tem outro atalho, não tem outra chegada a não ser reino de Deus, glória do Pai. Paulo chega ao ponto de dizer que Deus nos predestinou em Cristo Jesus. Deixe-me dizer, Deus não nos predestinou, Ele nos predestinou em Cristo Jesus. Quando Paulo, em Efésios capítulo 1, está dizendo isso, ele não está dizendo que somos predestinados, ele está dizendo que uma vez convertidos em Cristo, só nos restará um caminho, que é o caminho da salvação. Deixe-me registrar aqui: eu abomino aos servos de Satanás que dizem que somos predestinados. Não compactuo com este pensamento. A Escritura diz: nos predestinou em Cristo. Jesus é a porta. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Então, sendo Ele a porta, uma vez que estamos dentro desta porta, só nos resta um caminho. Então, Paulo diz: nos predestinou estando em Cristo Jesus. Fora de Cristo é inferno, acredite. Eu quero dizer para você, Provérbios 4,18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Salmo vai dizer: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 91:7 vai dizer: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Os salmos vão dizer: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. Enfim, João 15:7 vai dizer: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quero apenas ressaltar que Evangelho é uma regra. Deus deixou regras, e uma vez enquadrados nestas regras, o caminho, o final desta estrada que Deus nos traça por suas palavras, afinal de contas, Jesus é o caminho, e a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. Esta estrada, ela tem objetivo definido, declarado e invariável. Então, aonde eu quero chegar? Evangelho é glorioso. Uma vez em Cristo, não tem arma de traficante, não tem rogos nem maldições, não tem bruxaria dos pais de santos, nem maldição de católico. Uma vez em Cristo Jesus, somos vencedores e acabou a história. Paulo diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como também não nos dará com ele todas as coisas? Ele nos fez assentar em Cristo Jesus nas regiões celestes. Ele nos transportou para o seio do Filho do seu amor. Ele riscou contra nós a cédula que nos era contrária, cravando-a na cruz, nos dando libertação. Quero dizer para você que Evangelho funciona. Evangelho é Lucas 10:19, vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada, disse nada, vos causará dano algum. 1 João 3:8, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E Evangelho de João, capítulo 1, no verso 12, diz que a todos quantos receberam Jesus Cristo, tornaram-se pelo poder de Deus filhos do Altíssimo, com autoridade para desfazer as obras do diabo. Portanto, Evangelho funciona e as obras do diabo não têm poder sobre a minha vida. Não existe bala perdida para me destruir. Não existe câncer para diminuir a minha caminhada, para me abater. Evangelho funciona, e eu só partirei desta terra quando declarar com os meus lábios: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Enquanto não ver os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai, eu não parto desta terra, deste tabernáculo, porque Evangelho funciona. Mas, já que Evangelho funciona, por que nós vemos tantas pessoas desesperançadas? Claro, de várias denominações.
tenho recebido ligações, porque temos uma rádio, e as pessoas dizem: pastor, eu perdi 5 anos da minha vida. Outros dizem que perdeu 10, 15, 20, e uma pessoa adventista, depois de ouvir alguns ensinos bíblicos pela rádio, chegou ao ponto de nos ligar em prantos e dizer: pastor, eu sempre tive muita sinceridade no que fazia, mas agora eu reconheço que perdi no adventismo 25 anos da minha vida. E disse: pastor, eu não participo mais dos trabalhos que eu estava fazendo, eu não guardo mais o sábado, eu não sou mais uma adventista, mas perdi 25 anos da minha vida. Pessoas de várias denominações, pessoas esperando cargos e promoções nas Assembleias de Deus, já chegaram perto de mim e falaram: perdi 15 anos da minha vida esperando cargo e promoção. E essa é uma realidade que até tem um estudo na internet que eu mesmo pus intitulado: perdi tanto tempo, o que eu faço? Porque são muitas as perguntas nesse sentido que chegam a mim. O que eu faço, pastor, para recuperar esse tempo? Eu digo: olha, tempo perdido não se recupera mais. O tempo não é um livro que você pode voltar às páginas. Contudo, já que se reconhece que perdeu-se tanto tempo, o importante é levantar a cabeça, firmar os passos, ir para a palavra e não perder mais um segundo sequer. Este é o fator importante, porque Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossimo rumo ao alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, e nós temos que caminhar até atingir a estatura do varão perfeito. Muitas são as desilusões, mas eu quero me prender a uma organização em especial, que eu não vou chamar de igreja porque não é igreja. Uma organização chamada Universal do Reino de Deus. Uma praga, um fermento de fariseu que invadiu o Brasil. Aliás, a obra de Satanás também prospera, claro. Tem terreiros de macumbas que quem não chegam cedo não consegue lugar. Sabemos muito bem disto. A maioria das pessoas que chegam a mim falando das suas desilusões, das suas frustrações, procedem desta satânica organização. E eu quero dizer a você que tem a raríssima oportunidade de estar nos ouvindo. São pessoas que dizem que perderam 10, 15, 20 anos. Eu fiz tudo que me mandaram, não vi resultado nenhum. É claro que não verá resultado, porque em João 14, 21, o Senhor Jesus, que não mente, não se engana, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, por guardar os meus mandamentos. Eu também o amarei, por guardar os meus mandamentos, e me manifestarei a ele por guardar os meus mandamentos. Como é que pessoas vazias, sem conhecimento de nada de Bíblia, acham que tem Deus? Se em Jeremias 1,12 o Senhor diz que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. As pessoas estão muito iludidas, estão muito equivocadas com Deus, estão achando que vão viver servindo esse Deus de amor, de amor, de amor, estão esquecendo que Deus é amor, vírgula, mas é justiça também. Quem criou o inferno? Um Deus de amor? Não, um Deus de justiça. As pessoas não conhecem a história da igreja, as pessoas não conhecem nada. Nesta organização chamada igreja, que não é igreja, essa tal de universal, eu conheço, eu não estou falando do que me contaram. Daqui a pouquinho eu vou falar do que me contaram, mas por enquanto estou falando do que conheço.
falsos testemunhos, se eu fosse aqui colocar todos, hajam vigílias para serem postas. Mas eu quero me prender a um do José Carlos, morador do bairro de Santo Cristo, conhecidíssimo Joca, pai de santo, pessoa de muitas mentiras e muitos enganos. Mas esse cidadão apareceu no canal da Universal, todo documentado, documento, laudo médico, segundo eles mostravam na televisão, que eu não tive tais papéis nas minhas mãos, estava lá na televisão, na mão dos bispos, apresentando diante das câmeras, está aqui, olha, curado de AIDS. Curado de AIDS. Quantos ali não disseram, eu vou para esta igreja, olha lá que poder de Deus, curado de AIDS. Pois é, alguns dias depois de ter comparecido naquele canal das aberrações, o Joca estava sepultado num cemitério bem pertinho da gente. Mas quantos milhões de pessoas viram aquele testemunho e quantas não devem ter ido para esta satânica organização só por causa daquele testemunho? Mas ninguém disse, não, olha, aquele camarada que apareceu aqui, dando testemunho que fora curado de AIDS, na verdade baixou a sepultura. Não foi, não. Também conheci o testemunho de uma jovem de Campo Grande. Quando, depois de dar testemunho diante da televisão, alguém pegou no telefone, o tio dela, conhecido nosso, pegou no telefone e ligou para ela, fulano, eu te vi aqui no canal da Universal. Por que você estava dando aquele testemunho? Aquilo é mentira. Você não tem 2 carros, você não tem empresas, você não tem 16 empregados, você não tem nada daquilo, por que você fez aquilo? E a resposta foi simples, tio, eles insistem para a gente dar testemunho, diz que tem que ser pela fé, que se a gente falar, a gente vai ter. No próprio ministério, aonde temos o privilégio das misericórdias de Deus em nos permitir administrar, são muitas as pessoas que também subiram aquilo que eles chamam de púlpito, naqueles palcos. Pessoas que hoje congregam conosco, mas um dia estiveram ali também dando falso testemunho, motivado pelas lideranças, porque as lideranças sabem que o testemunho funciona como um marketing. Marketing, ele mexe com a alma, com a emoção da pessoa, e a pessoa acha que aquilo que aconteceu com o outro vai acontecer com ele, e simplesmente. O marketing é usado abundantemente na televisão. O marketing é considerado até uma ciência de tanto que move com o sentimento do ser humano. Pessoas que hoje congregam conosco, que venderam tudo de dentro de casa. Venderam televisão, venderam geladeira. Outros até que tinham seus maquinários, eram microempresários realmente, venderam até seus maquinários para colocar em fogueiras que eles chamam de santa, que para mim são profanas, fogueiras de abominações, fogueira santa de Israel, ô praga, ô desgraça, filhos do diabo. E botaram, deram o seu tudo. Depois de darem o seu tudo, como se diz na gíria, ficaram com uma mão na frente, outra atrás, sem absolutamente nada, dependendo de quem desse alguma coisa para ajudar no sustento dos filhos. Por que essas decepções? Porque ali não é uma igreja e ali não existe evangelho, porque evangelho funciona. Evangelho diz, 1 Pedro 5,6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, eu disse, para que a seu tempo vos exalte.
Evangelho sempre funciona. Esses são alguns testemunhos que eu posso deixar registrado para as milhares e milhões de pessoas que vão ouvir. Ainda tem mais. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8 que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Aí você, membro dessa organização, vai dizer, mas eu não sou idólatra. Eu vou dizer assim, você não se considera um idólatra porque não conhece Bíblia e não sabe o que é idolatria. Idolatria é o alfinete que você reverenciar. Idolatria é a roupa que você reverenciar. Idolatria é o sapato que você reverenciar. Idolatria é o filho que você reverenciar e cultuar. Idolatria é tudo aquilo que você põe em devoção. E pior ainda, quando acredita que aquilo vai ser motivo de bênção e prosperidade para a sua vida. Ou até veículo de salvação, que é pior ainda, porque para a salvação somente o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, como diz Apocalipse 12:11, uma vez investindo a nossa própria vida nisso. Quem não aposta a vida no Evangelho de Jesus Cristo está cortado do reino de Deus, porque Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte, aí então dar-te-ei a coroa da vida. Idolatria é o anel da aliança com Deus, é a fita que você põe no teu bracinho, é a pasta da nação dos 318, o pedido que você colocar dentro desta pasta, Deus vai te atender, vai sim. É a mezuzá com o óleo consagrado, é o banho do descarrego, é a corrente do empresário, é a rosa ungida. Tudo isso você põe a tua devoção. Você é um idólatra, porque João 14, nós já mencionamos, o caminho, a verdade e a vida, o acesso para Deus é somente um, Cristo Jesus. A Ele você deve ter devoção e adoração, a ninguém mais. Quantas e quantas idolatrias, o cinto ungido, a palmilha ungida, aquela casinha feita de papelão para você colocar na mão e ali fazer a sua súplica, o retrato dos hipócritas chamados bispos, aonde atrás você vai escrever o teu pedido, as tuas súplicas. Idolatria. Apocalipse 21:8, os idólatras não herdarão o reino de Deus. O catolicismo era conhecido como a principal organização idólatra, hoje já foi substituído. Como começou a idolatria no catolicismo? O catolicismo era uma igreja verdadeira, todavia fez aliança política com o Estado romano, etc, etc, e se transformou na prostituta de Apocalipse 17. Como começou a idolatria lá? Começaram cultuando as algemas que Paulo foi preso. Começaram cultuando o pedaço da cruz de Cristo, o manto de Cristo. Eles começaram a inventar coisas. Depois fizeram uma estátua de Paulo e as pessoas começaram a dizer que aquela estátua estava fazendo milagre. A organização romana, a Igreja Católica, percebendo que aquilo dava lucro, criou os seus rituais e viu que quanto mais idolatrias ela criava, mais dinheiro ela arrecadava. Que as pessoas não se contentavam em fazer promessa a um santo só. Se fazia aquele não resolvia, é porque esse não é o meu santo padroeiro. Aí fazia a promessa para outro santo. E aí iam recursos financeiros iam comprando medalhinha, comprando estatueta, comprando fitinha, comprando cordãozinho com o nome do seu padroeiro, e isso se transformou, olha aí, se transformou no Estado do Vaticano. É um mundo dentro de outro mundo, é a organização mais milionária que existe na face dessa terra. Por quê? Porque um monte de gente é idólatra, cego, sem conhecer a verdade do Evangelho,
Porque 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Então o povo idólatra começou e chegou uma hora que as pessoas faziam promessa para todos os santos. E depois já não sabia nem mais a qual santo tinha feito a sua promessa. Mas, para a organização romana, o que interessava era o dinheiro que era arrecadado. Depois criou-se o batismo de crianças, criou-se os casamentos. O casamento válido seria aquele que comparecesse perante a Igreja Católica. Isso aí é tradição de catolicismo. Por que isso? Porque cada celebração, cada passo da igreja tinha que ser recompensado financeiramente pelos seus fiéis. Assim as idolatrias foram crescendo. A Universal pegou a mesma coisa. Aliás, hoje ela usa as palavras lá do catolicismo. É a novena da Sagrada Família, né? Isso é coisa lá do catolicismo. E o aperfeiçoamento, melhor dizendo, das idolatrias. Os apóstolos deixam a palavra registrada para o final dos tempos, e é o que estamos vivendo, em que diz que apareceriam falsos mestres que seriam inventores de mentira. Inventores de mentira. Olha se não é. Banho do descarrego com os 3 elementos consagrados. São ou não são inventores de mentira? Filhos do diabo, servo de Satanás. Bem, eu quero deixar aqui registrado que eu quero colocar à prova esse Jesus que é pregado na Igreja da Graça, na Igreja Universal. Eu quero colocar à prova o meu Jesus contra o deles. O meu Jesus é o da Bíblia, do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, que não compactua com esta pilantragem, hipocrisia, com esta idolatria dos objetos ungidos. O meu Jesus, diz João 4,24, ele tem que ser adorado em espírito e em verdade. Entre eu e Deus não pode existir nada além do sangue de Cristo em memória e a palavra do testemunho, que é a minha atitude condizente com os ensinos de Cristo. Bem, fica o meu desafio. Se esse Jesus dessa igreja de desgraça ou dessa chamada universal podem fazer alguma coisa contra mim, que me impeçam de chegar aonde Deus, o meu Deus, está projetando para a minha vida. Eu quero ainda registrar algo no qual eu vou dizer a você para ir orar. Você tem Deus? Teu Deus é vivo? Ele fala? Ou teu Deus é um Deus morto, sepultado, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpa? Teu Deus é um inútil? Teu Deus é vivo? Teu Deus fala mesmo? Uma pessoa me contou um sonho. Várias pessoas me contaram sonhos. Pessoas me participaram que, quando estavam prestes, sentindo assim fortemente no seu coração que deveriam abandonar essa tal de Igreja Internacional da Graça, tiveram sonhos em que chegavam ali e viam pastores em atitudes terríveis. Outras chegavam naquilo que eles chamam de igreja e viam um lamaçal terrível, sujeiras imundas, e viram claramente que Deus estava lhes falando para sair daquele lugar. Porque é assim que Deus faz. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando você tem orgulho, prepotência, arrogância, vaidade, Deus deixa você morrer lá na sua ignorância, porque está escrito que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. É isto que está escrito. Se você é arrogante, vai morrer na tua ignorância. Deus não está nem aí para você. O que Deus não rejeita é um coração quebrantado e contrito, diz o Salmo 51. Então, essas visões as pessoas tiveram. Mas uma coisa muito impressionante, impactante, eu ouvi. Um homem chegou junto de mim e disse: olha, eu estava congregando nessa Universal aí, e eu tive um sonho. Quando eu chegava para a programação,
Na porta da catedral, eu vi como que um homem muito grande, com capa, com cartola, representando um demônio, mas era muito grande. E de repente, uma limusine toda preta encostou na porta da catedral. E um homem soltou, e era o Macedo. De repente, aquele demônio imenso tirou a cartola, o reverenciou e voltou para a sua posição. Eu sei, você vai dizer assim, foi apenas um sonho. É aí que eu quero colocar o meu desafio para você que se diz homem e mulher de Deus. Foi apenas um sonho mesmo? Tem certeza que foi apenas um sonho? Eu quero desafiar você, não sei se você é homem ou mulher de Deus o bastante para aceitar o meu desafio. A Escritura diz em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. A Escritura diz em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Foi apenas um sonho mesmo? Não foi uma revelação, não? Então eu desafio você a entrar lá no teu quarto, orar e pedir a verdade a Deus e parar de se iludir com a hipocrisia, descaramento dessa gente que está por aí distribuindo sabonete ungido para lavar a alma, mas não tem dignidade de pegar um pedaço desse sabonete e de lavar a própria cara, para nascer um pouco de vergonha, dignidade e hombridade. Onde já se viu isso? Nem na magia negra não se vê essas coisas. Sabonete que vai lavar a tua alma. Ô, gente pilantra, gente hipócrita, e você ainda olha para eles e os chama de homem de Deus? Não passam de filhos do diabo. Bem, você deve dizer assim, já basta, já ouvi tanta coisa, 30 minutos, já ouvi coisa demais. Pois eu quero te dizer que ainda tem mais. Esse povo dessas organizações são vazios, completamente vazios, sabem nada de Bíblia. Dá pena deles quando saem pelas ruas distribuindo os seus jornais, que é só o que eles sabem fazer. Não tem palavra para dar para ninguém, não tem ensino para dar para ninguém. Em Mateus 28:19, Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho e fazei discípulos. Como? Ensinando, ensinando a guardar o que eu tenho dito. Evangelho é isso, é fazer discípulo, ensinando as pessoas a guardar, a conhecer o que Jesus disse. Eles só sabem sair por aí distribuindo jornalzinho. Quando pegam um membro de outra igreja, coitados, dá pena de ver como ficam acuados, ficam querendo sair pela tangente, ficam desesperados, não suportam as mais simples perguntas, as mais superficiais indagações. Coitado deste povo, dá pena de ver aqueles adolescentes e aqueles jovens acreditando que estão servindo um Deus vivo, mas esses hipócritas dessas lideranças hão de dar conta. Mateus 5:6 diz, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eles vão ser justiçados. Mas só que o chicote já começou. E como já começou? Como são vazios, dá pena, dá muita pena. E nos hospitais? Nos hospitais as pessoas estão lá precisando de uma palavra, precisando de uma oração, precisando de que alguém lhes aponte o caminho. Aí entram eles, os universalistas, os gracionistas, ou desgracionistas, melhor dizendo. Aí vai e prende uma rosa com uma fita durex na cabeceira da cama da pessoa. Prende um objeto ungido, um cajado com óleo no pé da cama da pessoa. Coitados, talvez eles acreditem que aquilo ali possa mudar a vida da pessoa. Bom, pelo menos no tempo que éramos do Espiritismo nunca mudou nossa vida. Será que agora vai mudar? Cuidado, querido, com as palavras mentirosas, persuasivas de sabedoria humana.
este trabalho que eu estou preparando, ele é exclusivo contra a chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Ele é exclusivo contra a chamada Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu quero te convidar a entrar no teu quarto, fechar a tua porta, falar com teu Deus, como diz Mateus 6,6. E quero te convidar a buscar e encontrar um Cristo verdadeiro, que derramou sangue para te redimir dos teus pecados, te resgatar pelo conhecimento de Cristo Jesus. Paulo diz assim: olha, eu tinha muitas coisas, e tudo que para mim era lucro, reputei perda por Cristo. Tenho, na verdade, todas as coisas por perda, e troco pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Reino de Deus, você acha que é o que você tem feito? A rosa ungida? A campanha, a corrente? Você acha que reino de Deus é esse? Não, reino de Deus não é isso. Reino de Deus é Bíblia. Reino de Deus é andar em retidão. Reino de Deus é cultuar o Cristo correto, não um Cristo compactuado, um Cristo adulterado, prostituído, profanado, um Cristo que é esterco, macumunado com objetos ungidos, com objetos de idolatria. Esse Cristo eu abomino, eu tenho nojo, eu me levanto contra ele, piso na cabeça dele. Quero te convidar a entrar no teu quarto, como diz Mateus 6,6, Jeremias 33,3, e buscar e pedir a Deus que descortine os teus olhos, abra o teu entendimento, faça a sua língua como pena de um destro escritor e te guie pela vereda da justiça, que você conheça a verdade, que nesses antros de prostituição que eu mencionei, a verdade não está. Está dado o meu recado. Tem muito a ser dito, mas tempo é tempo. Não seja um camelô distribuindo objetos dentro de lugares chamados templo. Seja um pregador do Evangelho, dando ao povo as palavras de Cristo Jesus. Fico por aqui. Não esqueça dos meus desafios contra esta organização. Se um dia você me vir caído, então verdadeiramente tudo que eu falei não passa de ignorância. Mas se amanhã eu estiver de pé, pare e pense. A verdade pode estar mais perto de você do que o que você pensa. Fique com Deus. Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz.